dia, meus amigos de casa. Sou a Caroline. Estamos falando da Rádio Penal 24 horas. Hoje estamos com um caso que ocorreu durante a semana. Um pé que foi amputado sumiu. Alguém ainda não identificado entrou no hospital e pegou parte amputada. Uma observação é de que horas depois da amputação a vítima veio a falecer. Para maiores informações, é com você, Ana Beatriz. Bom dia, Carol. Bom dia, meus amigos ouvintes. Estamos aqui para o esclarecimento de mais um caso que aconteceu e que teve uma grande repercussão. Então, entramos em contato com o Dr. Mourão, especialista em direito penal, para ele nos esclarecer e sanar nossas dúvidas, né? O que o doutor pode nos dizer sobre esse crime? Tem gente falando em subtração de cadáver? Como assim, doutor? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Penal 24 horas. O que eu posso falar desse caso aí é porque não há o que você falar aí em subtração de cadáver, nem mesmo subtração de parte do cadáver, viu? Esse crime aí vai ser regulado por outro artigo, vai ser explicado melhor aí por outros profissionais da área, porém, como estamos falando aqui agora de 211, né? Não se encaixa, não se enquadra, não tem nada que configure o 211, né? Por quê? Porque é o seguinte, Ana, nós temos que pensar da seguinte maneira. O 211 fala em subtração de cadáver ou parte dele. Primeiramente, nós temos que definir o que é um cadáver, né? O cadáver é aquele corpo humano sem vida, sem energia vital, porém, ele tem que resguardar no momento do ato, ele tem que conter características que sejam características humanas, entende? Então, assim, nós temos que pensar no caso que aconteceu da seguinte maneira: a perna foi amputada, a pessoa estava viva, a perna amputada por um médico. Após aí esse procedimento, infelizmente a pessoa veio a falecer e o pé que havia sido amputado, o pé está morto e alguém vem e subtrai. Ok, é subtração, mas o pé morto não é cadáver, então não enquadra no artigo 211. Meu Deus! Um pé morto, né, não se encaixa na subtração de cadáver. E também uma pessoa, né, ter coragem de subtrair um pé morto. É muito engraçado esse caso. O senhor, né, poderia explicar melhor a respeito da subtração de cadáver? Claro, claro que eu posso explicar melhor para vocês. Vamos lá. Primeiramente, sempre que a gente for conversar aqui do 211 e a gente for falar de cadáver, vocês têm que lembrar da definição que eu já expliquei anteriormente. Sempre tendo em vista o que é cadáver, certo? Então, assim, a subtração ela tem que ocorrer do cadáver ou da parte do cadáver. Ou seja, a pessoa morreu, poucas horas ali depois que ela morreu, todas as características de humano, todas as características daquela pessoa estão conservadas, porém já não tem mais energia vital. E aí chega um indivíduo e subtrai aquele corpo para si. Ou a gente vê muito acontecer, a pessoa comete homicídio, o homicídio ali pago por outro, encomendado por outro, e aquela pessoa, para provar que assassinou a pessoa que lhe foi pedida, ela entra no hospital, corta um membro e para levar para outra pessoa, para provar que matou. E nesse cortar uma parte, um membro daquela pessoa, ele está subtraindo parte de um cadáver. Veja, mas no caso, ele não está amputando, ele não está pegando uma parte que já estava separada da pessoa. Ele foi lá num cadáver, num corpo que tinha características de humano, porém sem vida, e pegou um pedaço. Então ele subtraiu um pedaço. Entende? Então acho que agora ficou bem mais claro. Outra coisa que eu posso estar falando para vocês também sobre esse crime é basicamente que o crime é um crime comum, então pode ser cometido por qualquer pessoa mesmo. Tanto que na doutrina a gente encontra também doutrinadores que falam que até mesmo a família, né? Nos outros casos do 211, vocês vão ver que até mesmo a mãe, ela é responsável por esse crime, né? No caso do crime lá, por exemplo, de ocultação de cadáver. Muito obrigada, doutor Mourão, pelos esclarecimentos e por sanar nossas dúvidas. Está com você aí, Carol.
Continuamos com mais informações na Rádio Penal 24 horas, com a delegada de Polícia Civil, doutora Luísa Cardi, que, entre muitas ocorrências atendidas, vai nos contar um caso um tanto inusitado, que se deu por conta de uma destruição de cadáver. É com você, doutora! De ouvintes da Rádio Penal 24 horas. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É um prazer. E foi me passado que nós iremos tratar hoje do artigo 211 do Código Penal, artigo este que traz o assunto destruir, subtrair ou ocultar cadáver. Sendo assim, eu vou contar para vocês uma ocorrência que nós atendemos em 2018, de um caso de destruição de cadáver. Nós estávamos na delegacia de plantão e recebemos um chamado para atender essa ocorrência. Nos deslocamos com a guarnição até o bairro São Francisco e, chegando na determinada casa, nós nos deparamos com a polícia militar, já havia fechado o perímetro do crime e nós começamos o trabalho de perícia e já começamos também a ouvir o suposto culpado. Quando começamos a oitiva, nós percebemos que ele estava muito agitado, tentando esconder informações. Mas, certa feita, ele nos informou que eles estavam em 3 naquela noite e que ele disse o nome, né? A gente não pode dizer, mas ele disse o nome, que o autor teria desferido vários golpes de faca na vítima, levando a vítima a óbito. Diante disso, o autor do crime, segundo ele, ameaçou ele, que se ele falasse alguma coisa, que se ele falasse que tinha sido ele, queria matar ele também. Então, o autor empreendeu em fuga. E como esse crime aconteceu na casa do nosso acusado, ele ligou para os irmãos e chamou os irmãos para tentar destruir o corpo, para tentar destruir o cadáver. E os mesmos colocaram produtos inflamáveis e, após isso, começou a acender o fogo, começou a queimar, e os vizinhos, vendo aquela movimentação, acionou a polícia. Então, quando nós chegamos lá, nós tínhamos um homicídio e uma destruição parcial do cadáver. E após a oitiva, foi possível, né, é lógico que já está entrando em outra área, mas foi possível fazer também a apreensão do suposto autor do homicídio. E também conseguimos lograr êxito em fazer a apreensão das pessoas que destruíram parcialmente o cadáver. Diante disso, eles ficaram à disposição da justiça e, após isso, eles vão para julgamento e o juiz vai dar a sentença que couber para cada um. E as notícias não param. Agora vamos falar com o Dr. Rivaldo Ferreira, especialista em direito penal. Ele está ao vivo com a nossa equipe e vai nos explicar um pouco sobre os crimes do artigo 211 do Código Penal e responder algumas perguntas da nossa repórter e dos nossos telespectadores. É com você, Ana. Bom dia, Carol. Bom dia, doutor. Bom dia, ouvintes. Em relação a esses casos, o senhor poderia nos falar um pouco sobre os crimes que estão descritos no artigo 211 do Código Penal? Bom dia, Carol. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Penal 24 horas. Bom, vamos lá. Primeiro, são crimes comuns. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um crime, é um tipo de crime que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Nesses casos, não se exige uma qualidade específica do agente, inclusive podendo até ser praticado por familiares. O bem jurídico protegido aqui é o sentimento e respeito aos mortos, né? O objeto material, o cadáver ou parte dele. São crimes de médio potencial ofensivo, pois a pena deles é de 1 a 3 anos, a pena mínima é de 1 ano, porém a máxima é maior que 2. Então, ele não é um crime de menor potencial ofensivo, e sim um de médio potencial ofensivo.
É um crime do tipo misto alternativo, pois o agente pode praticar as 3 características: destruir, subtrair ou ocultar, dentro do mesmo contexto fático com o mesmo objeto material, no caso o cadáver ou parte dele. Ele responde por apenas um, mesmo praticando todas as 3 qualidades, ele só responde por uma e só responde uma vez. São crimes que admitem tentativa e, nesses casos, a ação é pública e incondicionada. E, doutor, e quanto à consumação, né, desses crimes, em que momento elas se dão? Muito bem, Ana. Bom, temos 3 tipos: destruir, subtrair e ocultar. Pois bem, vamos lá. Na questão destruir, a consumação se dá em um determinado momento. Não temos uma prolongação, uma prorrogação desse momento. Realizou a destruição, o crime está consumado, não se prolonga no tempo. No tipo subtrair, é a mesma situação. No momento que é subtraído, retirado do local onde se encontra, se consumou. E nessa hipótese é a mesma coisa quanto ao cadáver ou parte dele. Agora, na ocasião de ocultar, é diferente. Enquanto o objeto material permanecer ocultado, escondido, a conduta já se realizou, o crime está consumado, mas nesse caso a consumação não parou no tempo, ela permanece enquanto a coisa estiver escondida, se prolonga no tempo. É importante ressaltar ainda que a ocultação somente se efetiva-se antes do sepultamento do cadáver. Enquanto o senhor estava explicando, né, nós recebemos algumas perguntas dos nossos ouvintes e uma delas são: o que se entende por cadáver? Pois tem muitos corpos que já são encontrados em estado de decomposição e até mesmo só ossos. Olha, Ana, na realidade, cadáver é um corpo sem vida. Porém, temos que ficar espertos quanto a isso, pois só vai ser considerado e se falar em cadáver enquanto ele manter as características mínimas para o reconhecimento humano. Corpos em estados cadavéricos, que esteja todo amassado, sem o mínimo de reconhecimento, não é considerado cadáver. Esqueletos, múmias, cinzas, também não são considerados cadáver. Cadáver é aquele corpo que tenha, no mínimo, características que possam identificar que seja um corpo humano. Uma aluna também, doutor, do 7º período do curso de Direito da UFMG, perguntou: quem são os sujeitos ativos e passivos desse tipo de crime? É uma pergunta muito importante e é bom prestarmos atenção nisso, porque, nesse caso, o sujeito ativo é qualquer um, pois se trata de um crime comum e não se exige uma qualidade específica do agente. Já o sujeito passivo, nesses casos, é a coletividade como sujeito imediato, ou a família como sujeitos passivos, secundários ou mediatos. Muito obrigada, doutor Rivaldo, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a todos vocês aí, um abraço, fiquem todos com Deus, tá? Até mais. E finalizando as notícias de hoje, vamos voltar para a nossa programação. Estamos com um ouvinte, onde ele tá pedindo uma música. Qual é a música? Toca aquela música lá, véi. Aquela. E tá todo mundo cantando assim, ó. Vai ver que um dia a gente se encontra. Rodnick CDs. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa.